processo. Professor, o senhor me pediu a palavra? Não, é só para fazer uma reflexão, acho que não cabe mais, porque nós estamos falando, seria a questão do nazismo e do comunismo. É possível? Cabe, por favor, aqui cabe tudo. Bom, eu parto de princípios distintos para analisar a relação nazismo e comunismo. Como eu não sou marxista, eu respeito os 3 princípios da lógica formal. Princípio da identidade, A é igual a A. Princípio da não contradição, A não pode ser igual a não A. E princípio do terceiro excluído, se A só pode ser igual a A e não pode ser igual a não A, ele não pode ser igual a B ou C. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nazismo é uma coisa e o comunismo é outra. São princípios fundadores distintos. O comunismo tem um princípio de igualdade e ele objetiva, no final da história, chegar a que todos sejam iguais por um processo político e social de transformação. É isso que o comunismo, na vertente marxista, prega. Eu não sou marxista e não sou comunista. O nazismo tem um outro princípio fundador. Ele reduz a humanidade a apenas um grupo racial e os demais não são humanos, razão pela qual eles podem ser usados como objetos daqueles que são vistos como humanos. Agora, se eles não são iguais, isso não significa que eles não podem ser equivalentes. O que é equivalência? Coisas diferentes que produzem o mesmo efeito. Por que produzem o mesmo efeito? Porque ambos incorporam a violência no processo histórico e no processo político. O comunismo, da vertente marxista, ele coloca a violência na superação da luta de classe. Tanto que ele se diz progressista, porque acredita que o final da história é um progresso pela sucessão dos modos de produção. Como a realidade se dá pela luta de classes, ele estimula na luta de classe que não exista mais classe social e usando a violência como uma forma de extirpar essa diferença de classe. O nazismo, ele já coloca a violência à medida que aquilo que ele chama de humano é cercado por coisas não humanas que têm que ser extirpadas. Razão pela qual eles colocam, tanto no processo social quanto na política, a violência como um instrumento. Essa é, da minha perspectiva, essa é a lógica pela qual você diz, não são iguais, mas podem ser equivalentes porque produzem o mesmo resultado, que é a incorporação da violência no processo social e no processo político. Mais um faz isso a partir de teorias racistas que faz com que você se distinga a população e o outro quer buscar a igualdade. Então, por mais que você diga que a violência, a revolução está em ambos, uma revolução violenta, mas o que eles produzem para a sociedade em termos de ideias, de valor, são completamente opostos. Mas no processo político... Não, mas olha só, mas é muito mais... Não, olha só. São completamente opostos. Não, você falar que um comunista é igual um nazista, por exemplo, não dá. Eles são equivalentes. Mas olha só, meus amigos, olha só. Sabe qual é a questão? Nazista e jamais Mas eles querem fazer isso. Só um minuto, meus amores. O fascista é mais parecido com o nazista. Eu prometo passar para todos vocês. Só de olho, todo mundo de olho no relógio. São 11h48. Deixa eu só concluir a questão. Eu não estou dizendo que a perspectiva que está sendo adotada pelo Conrado e pelo Paulo Figueiredo estão errados. Estou dizendo que é uma perspectiva diferente porque eles partem da identificação de esquerda e direita pela quantidade de Estado ou pelo papel do Estado. Aí é absurdamente Eu parto da questão da propriedade. Absurdamente errado. A existência ou não da propriedade e o respeito e o direito à propriedade. Razão pela qual é pela propriedade que eu incorporo a ideia de liberdade. Mas isso significa que nós estamos batalhando? Nós estamos chegando ao mesmo ponto. O grupo, tanto o Paulo Figueiredo quanto o Conrado, quanto eu, a gente chega no mesmo local. Por quê? Porque a gente diz assim, independentemente deles serem iguais ou diferentes, eles produzem o mesmo resultado. O resultado é igual. Olha só, vamos lá, pela ordem para organizar. Conrado e Paulo Figueiredo. Vai lá, Conrado. Olha só, na visão do professor aí tem uma falha, que é a qual? É dizer que a propriedade é gênero do qual a liberdade é espécie. Ao contrário, a propriedade é espécie do qual a liberdade é gênero. Tá? E os regimes totalitários, aí, na visão do professor, só para corroborar o que eu disse, os regimes totalitários se baseiam em fraude e violência.
Quando a fraude é escancarada, quando a fraude cai aos olhos da população, a violência é sobrecarregada. É isso que a gente tem nos regimes, tanto no nazismo quanto no comunismo. Eu não estou discordando disso, Conrado. Eu não estou discordando disso, Conrado. Eu sei disso. Não, e tem um detalhe. Eu estou só corroborando. Sabe por que eu parto da propriedade? Porque o liberalismo clássico, ele parte de que todo ser humano já nasce com uma propriedade, que é a propriedade do seu próprio corpo, e ele incorpora a propriedade do mundo por intermédio do seu trabalho. Vida, liberdade, razão pela qual ele é livre. Tá, do John Locke. Sim. Tá, ok. É só uma, mas isso é uma perspectiva, não é a única. É só uma perspectiva. Mas nós chegamos ao mesmo resultado. Comunismo e nazismo produzem o mesmo resultado. É isso. Então tá, mas olha só, mas o grande ponto que a gente tem aqui são as liberdades cerceadas, é por isso que eu falo do totalitarismo. E nisso eles são comuns. Tá? As liberdades são cerceadas, a liberdade pessoal é cerceada. Esse é o ponto. Pela incorporação da violência no processo político. Mas é o totalitarismo, Guga. Tem diversos aspectos para analisar, tá? Liberdade individual e o totalitarismo, democracia e as ditaduras. Claro, não tem que pegar todos esses aspectos. Vamos lá, Paulinho, sua vez. Indiscutível. O professor precisa explicar de novo, porque o Guga não entendeu. Ele achou que o professor estava concordando com ele. Se acostuma, professor. Aqui é assim, a gente tem que explicar devagar. Você é que não entendeu. E às vezes 2 vezes. O que o professor te tirou de tempo. Não, mas o professor ele tá achando que você concordou com ele. No momento em que o senhor traz a distinção entre propriedade, na questão da propriedade privada e... Posso falar, não? Ô, Paulinho, é porque aqui tá uma discussão para ver se o professor concorda com você ou com o Guga. Eu não acho que ele concordou comigo, eu só acho que ele explicou. Eu tô isentão aqui, eu concordei com os dois. Em um momento eu achei que ele concordou comigo. Você é a terceira via, professor. Eu mostrei que ele discordou que é de esquerda. Fala, Paulinho. Ele discordou que é de esquerda. Além de tudo, é o xadrez com pombo. Geralmente ele caga no tabuleiro, derruba todas as peças e sai dizendo que ganhou. Então, a gente tá acostumado já com isso. Funciona mais ou menos assim todo dia. Agora, professor, eu gosto porque nós nunca dissemos aqui que o nazismo e o comunismo são a mesma coisa. Se fossem a mesma coisa, não precisavam sequer de nomes diferentes, né? O que dissemos é que... Não, eu percebi que o senhor disse, eu só estou esclarecendo até para a audiência. O que nós falamos é que os dois movimentos são movimentos de esquerda. E quando nós falamos de esquerda e direita, nós estamos falando de agrupamentos, não existe uma divisão clara, né? E todo mundo discute o que caracteriza a direita, o que caracteriza a esquerda. A direita normalmente está associada a um indivíduo mais forte em um estado menor, mas isso também não é verdade 100% das vezes. A questão da propriedade privada, que o senhor trouxe muito bem, que é importante lembrar, no regime nazista, todas as propriedades, tanto a propriedade do indivíduo quanto a propriedade privada estavam subordinadas sim ao Estado, enquanto o regime nazista não estatizou todos os meios de produção. Só me dá um minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 53 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira. Fala, Paulinho, por favor. Enquanto o regime nazista não expropriou todos os meios de produção, não passou todos os meios de produção para o Estado, como o regime soviético fez num primeiro momento e o próprio regime chinês fez num primeiro momento e depois, durante regimes comunistas, reverteram esse movimento, o regime nazista tomou, sim, a propriedade do indivíduo, o seu direito à vida e, além disso, elegeu seus campeões nacionais e existiu uma relação muito próxima entre Estado e produtores. E, na prática, o governo nazista determinava, assim, o que deveria ser produzido, estabeleceu o controle de preços, e daí vem a crítica da escola austríaca ao regime nazista nesse aspecto que é tão bem catalogada. A diferença é que o marxismo ele não segue só há bastante tempo, em todos os seus formatos, ele não segue só a disputa entre proletariado e burguesia. Ele, nas suas diversas vertentes no mundo, a classificação tradicional é separar a sociedade entre oprimidos e opressores. E isso, por exemplo, no marxismo pós-moderno, acontece de uma forma bastante prolífica, dentro na separação entre sexo, religião, gênero, tudo que eles podem fomentar de divisão na sociedade entre oprimidos e opressores, essa que é a característica principal do marxismo, motivo pelo qual e não só eu, o Conrado, ou tantas outras pessoas, dizemos que o nazismo
se você for colocar ele dentro de um espectro político, está muito mais próximo da esquerda do que da direita, também na sua gênese, né? Obrigado. O próprio Hitler afirma isso e o partido não nasce com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores à toa. Gente, a questão nacionalista Nacional Socialista, é só importante dizer alguém que lê que o tanto Stalin, não conhece a história do Partido Nacional o Socialista. Stalin era um tremendo nacionalista. Muito. A briga entre, inclusive as disputas dentro do Partido Comunista e da União Soviética, você tinha a vertente extremamente nacionalista dentro da União Soviética, capitaneada pelo Stalin, em oposição, por exemplo, ao trotskismo. O Trotsky queria abrir e tornar mais internacional. Ursão, para quem leu bastante, você está sabendo pouco, viu, Ursão? Para quem tira onda que lê muito, você sabe quem não lê. É Trotsky que você queria comparar. O Trotsky queria realmente abrir a União Soviética, o Stalin queria fechar, e naquele momento era melhor fechar, porque eles não tinham tanta força nem poder econômico para seguir anexando outros lugares. Agora, é interessante você falar que o nazismo é de esquerda, porque se você entrar no Museu do Holocausto em Israel, está escrito que o nazismo é um movimento de direita. Se você for para a Alemanha, não existe essa discussão. Se você falar que o nazismo é de esquerda, você vai virar piada. E aqui no Brasil, adivinhe quem que os neonazistas votam e fizeram campanha, ainda quando era deputado federal, quando ele falou com o CQC, com o meu programa. Adivinhe quem votam os neonazistas do Brasil? Jair Bolsonaro. E os fascistas também. O amigo de Israel, os integralistas também. O nazismo é tão de esquerda que os neonazistas votam no Bolsonaro e votam no Trump nos Estados Unidos. No Brasil? Peraí, Bursão, você já deu seu show de ignorância. Deixa eu terminar. Você já deu seu show aqui de desinformação, falando que o nazismo é de esquerda. Eu repito, qualquer livro de história na Alemanha não discute isso, e os nazistas votam no Trump e no Bolsonaro.